Todo mundo aqui já ouviu falar que no Brasil nós temos muitos direitos trabalhistas e nos Estados Unidos não existem direitos trabalhistas, certo? Será que é isso mesmo? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então vamos lá, primeira coisa, salário mínimo. No Brasil a gente sabe que existe o salário mínimo mensal e nos Estados Unidos também existe um salário mínimo nacional, mas via de regra são aplicados os salários mínimos estaduais, então cada estado tem um salário mínimo diferente, dependendo de estado para o outro, tá? Hoje a média está ali na casa dos 10, 12 dólares por hora, tá? Que isso vai totalizar aí uns 1.800, 2.000 dólares por mês. Mas o que mais impressiona aqui não é nem o valor do salário mínimo, mas sim o poder de compra dos americanos. Lá, com um salário mínimo de 2.000 dólares por mês, você compra 2 iPhones de última geração de 1.000 dólares cada. Aqui no Brasil, quem ganha um salário mínimo, para poder comprar um iPhone de última geração, vai precisar trabalhar ali pelo menos uns 8, 9 meses. Isso se a pessoa não usar o dinheiro para mais nada, guardar 100% do salário dela por 8 meses. Então vamos lá. Próximo direito que eu anotei aqui, 13º salário. Gente, nos Estados Unidos não existe 13º salário, tá? Contudo, é muito comum que as empresas paguem uma participação de lucro no final do ano, tá? Isso é até um pouco tradicional, mesmo não sendo obrigatório por lei. Aqui no Brasil, a gente sabe que o 13º é obrigatório em todas as empresas. E muita gente critica o 13º, dizendo que, na verdade, ele não serve para nada e tudo mais. Mas, gente, o brasileiro, infelizmente, ele não tem uma educação financeira, né? E o 13º no final do ano acaba salvando ali aquele trabalhador de uma dívida que ele acabou contraindo no decorrer do ano, né? A gente sabe que superaquece o comércio no final do ano, esse dinheiro extra que circula. Então, eu mesmo, particularmente, sou muito a favor, sim, do 13º salário aqui no Brasil. Então, vamos lá, gente. Mais um item aqui, férias. Gente, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, a lei não obriga as empresas a conceder e pagar as férias ao trabalhador, tá? Diferente aqui no Brasil, que a gente sabe que tem direito a 30 dias de férias remuneradas todos os anos, né? E as férias, gente, ela tem um ponto muito importante, que é a preservação da saúde física e mental do trabalhador, né? Existem inúmeros estudos, está mais comprovado que o trabalhador que não tira férias, que trabalha em jornadas excessivas, ele sofre muito mais acidentes de trabalho fatais, entra em depressão, adquire inúmeras doenças por esforço repetitivo, entre outras coisas, né? Por isso que eu entendo sim que férias é muito importante para o trabalhador. E ó, que nem eu falei, por lei, a empresa não precisa conceder e nem pagar as férias. Mas tradicionalmente lá nos Estados Unidos, a maioria das empresas não concedem férias no primeiro ano, mas a partir do segundo ano sim, 15 dias por ano de férias. Que mesmo não sendo obrigado a pagar por esses 15 dias para o trabalhador ficar em casa, a maioria das empresas pagam. E por que isso acontece nos Estados Unidos? A lei não obriga, mas mesmo assim eles pagam? Gente, isso acontece, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que lá existam 8 engenheiros, só que tem 10 empresas precisando cada uma de um engenheiro. São 10 vagas, só que só existem 8 engenheiros nos Estados Unidos. Você concorda que esses 8 engenheiros eles vão procurar o local que paga melhor e que tem os melhores benefícios? É a lei da oferta e da procura, e o emprego não é diferente. Aqui no Brasil já não daria para fazer isso, né? Tirar a obrigatoriedade da lei e deixar as pessoas negociarem livremente. Hoje, atualmente, nós estamos aí em torno de 13 milhões de desempregados. E isso contradiz a tese do pessoal que, poucos direitos têm muita vaga de trabalho. Não, na verdade, a economia forte gera muita vaga de trabalho e acaba faltando gente para trabalhar e eles acabam concedendo ainda mais benefícios que às vezes um trabalhador brasileiro CLT. Por exemplo, por que médico no Brasil ganha tão bem? Está comprovado que no Brasil nós temos muito poucos médicos para o tamanho da população. Então, se o hospital não paga lá R$1.000, R$2.000 por noite para um médico lá dar um plantão, ele não vai, porque tem um monte de hospital e clínica que pagam esse valor para ele. Então, no mercado de trabalho não é diferente, é a lei da oferta e da procura. Uma outra diferença que a gente tem, que essa é uma grande curiosidade também, é o aviso prévio. Aqui no Brasil a gente já sabe, se a empresa manda embora, ou ela concede os 30 dias, ou indeniza. Se o trabalhador pede demissão, ele tem que conceder também, ou vai ser descontado a decisão dele, ok. Nos Estados Unidos não existe aviso prévio, nem para quem pede a conta, nem para quem é mandado embora. Se a empresa chegar para você, estou te mandando embora, a pessoa vai fazer que nem nos filmes. Ela vai lá na mesa dela, monta a caixinha dela, às vezes até um segurança acompanha ela até a saída, né? Não tem essa de aviso prévio, tá bom?
E aí tire a conclusão de vocês, se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, gente, o que eu estou explicando aqui é que não dá para ficar comparando o Brasil com os Estados Unidos. São mundos muito diferentes, economias e realidades totalmente distintas, tá? E como eu falei, tudo na vida é uma questão de lei da oferta e da procura. Ó, e última coisa que eu queria falar aqui hoje, sobre acidente de trabalho. Muita gente fala que nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho, como se lá não tivessem processos trabalhistas. Gente, lá tem sim processos trabalhistas e tem muitos, tá? Não tem uma justiça especializada só para julgar processos trabalhistas, eles são julgados pela justiça comum. Mas isso não muda em nada. Aqui no nosso exemplo sobre acidente de trabalho, aqui no Brasil, se um trabalhador cortar um dedinho na empresa, né, ele vai receber lá título de dano moral, o quê? 10 mil reais? 15, 20, às vezes 5 mil reais. São indenizações muito pequenas para o dano causado a esse trabalhador. Agora, vai lá nos Estados Unidos e perde um dedo no seu local de trabalho. A indenização vai ser de 200, 300, 400 mil dólares. Tá? Então, é por isso que lá as empresas investem muito em segurança do trabalho, porque as indenizações são muito altas. Então, para eles compensa gastar dinheiro para prevenir esses acidentes, tá? Então, por isso, se você é empresário, não reclame da Justiça do Trabalho aqui do Brasil. Bom, pessoal, antes de alguém vir falar aqui, mas no Brasil a gente tem muito processo trabalhista. Gente, ao certo, ninguém sabe o número de processos trabalhistas que possuem nos Estados Unidos. Isso porque lá eles têm dois tipos de processos trabalhistas. Um que corre na justiça estadual, quando é violada uma lei trabalhista estadual, e outro que corre na justiça federal, quando é violado um direito trabalhista federal. E apenas uma dessas justiças divulga os números, a outra não divulga. Então é impossível a gente saber o número de ações trabalhistas que existem nos Estados Unidos. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Era isso que eu queria falar aqui para vocês sobre essas diferenças. Conta aqui nos comentários se você pretende morar lá um dia, o que vocês acham da CLT no Brasil, o que vocês acham da lei trabalhista americana, tá bom? Já se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.